Sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz, eu e a Maria, a gente estava muito animada de compartilhar com vocês essa aula. Para mim é sempre uma alegria muito grande falar de aromaterapia, falar dos óleos brasileiros. Quem me conhece sabe que é a minha paixão. Mas essa aula foi especial, assim. Até porque ela foi um chamado, né, Maria? A gente entendeu que foi os óleos essenciais brasileiros, eles têm me escolhido, assim, e eu me sinto uma mensageira dessa força, uma ponte, né, na verdade, dessa força terapêutica, aromática, né, curativa desses óleos. E essas três em especial, que a gente vai falar hoje, se revelaram, assim, na forma de uma estrutura terapêutica, que com certeza vocês vão ter a oportunidade de ouvir a Maria com toda a experiência e sabedoria que ela tem no uso sutil, né, e do ponto de vista emocional de atuação dos óleos essenciais. Eu vou compartilhar com vocês um pouco mais da minha experiência com a botânica, né, então apresentando cada uma dessas espécies, a química desses óleos essenciais, dessas plantas, e o que a gente tem de pesquisa científica, né? Então, o que já existe de pesquisa indicando a ação, a bioatividade e a atuação farmacológica desses óleos. E aí, para cada uma delas, então, eu faço essa primeira parte e aí a gente entra para ouvir a Maria, que eu estou super ansiosa para ouvir, porque ouvir a Maria, para mim, é sempre um deleite. Obrigada. A gente se conheceu, vi que nós tínhamos muitas coisas em comum, e talvez esse seja um chamado mesmo da floresta, seja um chamado para a prosperidade do povo brasileiro, então tem muitas coisas envolvidas aqui, sistêmicas. A primeira vez que eu ouvi falar de um óleo essencial brasileiro foi através da Laszlo, de aulas que eu tive com o Fabian Laszlo, a Jurema não, e o Paul Rosa sim também, que ele dava esse óleo quando que é 1900 e Guaraná de rolha, né, que fala. Faz bastante tempo que eu estudei com o Fábio. Então, tinha esse processo aí que eu fiquei encantada com a copaíba e com tudo que eu comecei a sentir da copaíba, porque meu processo com os óleos essenciais sempre foi muito mais do sentido do que da doença. E tinha que caminhar por esse lado para chegar onde eu estou chegando nesse momento, né? Então, eu agradeço a Amanda muito, com certeza, todas as pessoas que estão aqui na sala têm alguma ligação, quem sabe a gente é um grupo, né? Um grupo brasileiro. Quando eu falo brincando lá, um dia vão chamar vocês para fazer um painel lá na França, e você vai falar de lavanda francesa, ou vai falar de pau rosa, ou vai falar de copaíba, ou vai falar de jurema, né? Ou vai falar de araçá, o que a gente vai fazer, né? Porque se a gente, como aromaterapeutas brasileiros, a gente não colocar o nosso pé bem firme nessa floresta nossa, a gente vai se perder disso, né? E também, aqui é uma foto de um senhor quilombola e um indígena, né, para a gente pensar nessas origens, para a gente se lembrar, né, de tudo que está por trás de quando a gente está resgatando, né, eu digo que é um resgate ao mesmo tempo que também é um trabalho inovador, né, é um resgate no sentido de resgatar esse conhecimento e um uso de plantas que já é feito há séculos, né, no nosso país. Mas, por outro lado, nessa perspectiva da aromaterapia, né, do uso de óleos essenciais, é algo recente, é algo que até uma década atrás praticamente não se falava, né, não se pensava em óleos que não fossem os óleos clássicos, né, lá da Europa, Mediterrâneo, continente asiático. E aqui a gente começa, e a nossa primeira, a rainha da floresta, a copaíba. Diversidade cultural,
é uma proposta do povo brasileiro, é uma proposta da nossa localidade, porque a nossa flora, ela é muito diversa também, e a gente chama o povo planta, né? Povo planta. Então, vamos sempre, nós, com um pouco mais de consciência, né, terapeutas, a gente trazer a necessidade dessa preservação dos povos indígenas para que a gente seja um país próspero, porque a gente fala que os índios não valem nada e que o português é burro. Então, como a gente está tratando os nossos pais, a gente não tem conexão de respeito e de honra com nenhum dos dois, né? Então, a gente tem esse casal muito louco aí para a gente observar, pensar. A trinca de Jurema Branca, a tríade, né? Copaíba, Jurema Branca e o Pau Rosa, eles trabalharam um bloco que é um bloco muito forte, muito forte, que talvez seja o bloco mais importante da gente trabalhar quando a gente pega uma pessoa no começo de uma terapia, que é o meu, o eu e o sou, né? Como que isso foi acontecendo? Todos os três trabalharam coisas muito similares, mas com bastante particularidades, né? Conquistado por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, isso demonstra que já tem muita caminhada aí de pesquisa e que, de fato, é um recurso, né, com potencial farmacológico, assim, incrível. Então, eu coloquei um pouco de artigos, mas eu vou falar, assim, meio por cima, só para a gente ter uma ideia. Bastante artigo de atividade anti-inflamatória, que é uma das principais atribuições, né, da Copaíba. Esse eu coloquei aqui, ó, para chamar atenção para a data dele. Ele foi publicado em 1988. Então, é um artigo falando, né, sobre diversos aspectos ali da ação anti-inflamatória. É um artigo bastante antigo, né? Esse segundo fala da ação anti-inflamatória em colite induzida, né, inflamação do colo, intestino, né? E esse terceiro fala de uma ação anti-inflamatória e antinociceptiva, ou seja, da redução da percepção da dor. E o uso cosmético, né? Aqui foi testado um gel para acne. Aqui já foi um estudo também com humanos. Eu acho que eu não anotei aqui o número de pessoas, mas já era uma amostra maior. Foi testado um gel com copaíba 1% por 30 dias. E eles observaram, né, uma redução altamente significativa, 84% de redução na superfície afetada. E aí começou a dar isso aqui, ó, há tempos que estou me sentindo exausta, com mil coisas para fazer, cansaço geral, estresse. Depois da ingesta do plus aromático de copaíba, foi evidente a minha disposição física e mental, um ânimo e sensação de leveza. Quem estava fazendo muita coisa no estresse começou a sentir uma melhora, né? Teve gente que ficou focada. Então, essa experimentação da Biblioteca dos Aromas, ela mostra as duas coisas. Se eu tenho uma situação de fígado e eu tenho tontura, passou minha tontura. Se eu não tenho, em algumas pessoas começa a dar tontura. Poxa, então quer dizer que ele trata. Então, sempre eu pergunto, mas você sempre tem dor de estômago? Você sempre tem tontura? A pessoa, não, é agora que deu, para a gente saber que aquilo está acontecendo, né? Então, esse estudo foi feito com humanos, né? Indicando um potencial de ação antipsoríase. Então, eram pacientes que já tinham essa psoríase crônica, recalcitrante, né? Já tinham um histórico de 8 anos de doença, e fizeram uso aqui, eu acho que não dá para ver tão bem pelas fotos desse tamanho, mas eles fizeram, nesse caso, foi a ingestão da óleo-resina, e depois de 6 semanas, né, 1 mês e meio de uso, observaram uma melhora bastante significativa no aspecto, né, da pele.